Hoje nós vamos estudar um texto da Palavra de Deus que se encontra lá na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Esse trecho que nós vamos estudar hoje, ele tem como título Do pecado para a salvação pela graça. Ou seja, como eu era e que Deus fez na minha vida. Amém? Então vamos ler os versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra, Pai, que nós possamos agora, Senhor nosso Deus, entender e colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Que ela possa, Senhor, entrar em nosso coração, fazer morada, que nós possamos viver, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Por que o homem precisa de salvação? Quando eu era criança, eu via as pessoas dizendo, a gente é criancinha, assim que nem os filhos da Jaqueline, da Galega, eu via as pessoas dizendo assim, todo mundo ia para o céu. Eu via dizer assim, todo mundo vai para o céu, todo mundo vai para o céu. Eu nasci numa família de católicos, mas sem Deus, né? Porque era só nominal assim, mas não conhecia, não tinha entendimento nenhum. Não entendia nada, não sabia nada. E assim vivem muitas famílias na face da terra, né? Como eu era assim quando criança. Não entendia nada, não sabia nada. O homem, queridos, ele precisa de salvação, sabe por quê? Todos os homens precisam de salvação por causa de uma condenação que sujeitou toda a humanidade à morte lá no jardim do Éden, no pecado de Adão e Eva. Então, todo ser humano necessita de salvação. Hoje nós entendemos, né, pela palavra de Deus. E o pecado é uma barreira que separa o homem de Deus. A morte foi imposta pelo pecado. Aí que está o problema. Existe uma barreira entre o homem e Deus. O homem não tem comunhão com Deus por causa dessa barreira, dessa parede. E essa parede se chama pecado. Enquanto não cair essa barreira, esse pecado, o homem não tem acesso a Deus. E o apóstolo Paulo, nesse trecho que nós vamos estudar essa noite, ele fala da nossa situação, de onde
Deus nos resgatou, como éramos, o que Deus fez na nossa vida. E o versículo 1, ele diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Então, o versículo 1 diz assim: estávamos mortos. Paulo faz uma análise de toda a sociedade humana caída, em todos os tempos e em todos os lugares. Ele usa uma figura de linguagem, mortos. O que significa isso? Essa é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas fora de Cristo, de todas as pessoas sem Cristo. Eu pergunto, vocês já viram uma pessoa morta que come, bebe, casa, trabalha, estuda, constrói, viaja e... Como pode uma pessoa morta fazer tudo isso? Assim como um cadáver em estado de putrefação, cheirando mal, assim é o homem separado de Deus. É interessante, meus queridos, que Paulo ele não começa o seu argumento dizendo com a salvação. Ele começa o seu argumento nos mostrando o problema que separa o homem de Deus, que é o pecado, o problema do pecado. Ele diz, estando vós mortos. O apóstolo, ele estava querendo dizer o seguinte: nós precisamos reconhecer o problema do pecado, para depois poder apreciar a importância do valor da salvação. Amém? Não há salvação antes de resolvermos o problema do pecado. Não podemos falar sobre salvação sem primeiro tratemos o problema do pecado. Pecado significa errar o alvo. No original significa errar o alvo, falhar em algo. Isso é a definição de pecado. Andar em desobediência a Deus. E é exatamente isso que preserva a condição de morte. Essa morte que Paulo está dizendo é isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. É essa separação de Deus. Carecem da glória de Deus. Da vida, né? Em outras palavras, meus amados, todos erraram o alvo e falharam. Desobedeceram e estão em falta. Todos estão destituídos, afastados da glória de Deus. É isso que a palavra de Deus quer dizer em Romanos 3:23. E Paulo diz, em seus pecados e delitos. Delitos significa transgressão, ou seja, ofensa a Deus. Delito ou transgressão significa cair. Cair, da ideia de dar um passo em falso. Produz queda, falhar moralmente. É isso que significa a transgressão. Então, é possível estar fisicamente vivo e espiritualmente morto. Por isso que eu falei, pessoa separada de Deus, ela come, bebe, casa, tem filhos, mas está morto. É um morto-vivo, né? Que é um zumbi. Também, como eu disse, é possível estar fisicamente vivo e espiritualmente morto no caso do pecador não convertido, tá? E também é possível estar fisicamente morto e espiritualmente vivo no caso do pecador convertido. Amém? Quantos cristãos convertidos já faleceram e estão mortos? Mas para Deus eles estão vivos. O dia que Jesus voltar, haverá o quê? O arrebatamento. E há também possibilidade de você estar fisicamente vivo e espiritualmente vivo, no caso da igreja atual hoje, né? Nós aqui ainda que não morremos fisicamente e ainda não fomos arrebatados. Mateus 22:32 diz assim, Jesus disse assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A Mateus 22, 32 diz assim: Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. O significado da palavra morto é a morte espiritual, é o estado do homem natural ou não regenerado. Não regenerado é que não nasceu de novo, né? Ainda não está e que ainda está em seus pecados. Lembra bem sempre que eu falei daquela barreira que separa o homem de Deus, que é o pecado. Então ele está separado de Deus, ele está alheio à vida de Deus, né? Ele não tem o Espírito de Deus nele. A morte espiritual, ela se prolonga além da morte do corpo e é um estado de separação eterna de Deus e de sofrimento consciente, né? É o que a Bíblia chama de a segunda morte. Então, é um estado que a pessoa está separada de Deus, se não houver um novo nascimento durante essa vida aqui, ela vai continuar separada de Deus eternamente. E a palavra de Deus é que diz isso. Se nós abrirmos, gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, nós vemos esses versículos para nós entendermos que o homem separado de Deus, o homem que continua no pecado e não tem um novo nascimento, ele vai parar nesse lugar. Ele vai sofrer a segunda morte. E vai parar no lago de fogo e enxofre. Não somos nós que estamos dizendo isso, é a palavra de Deus que diz isso. A palavra de Deus. E alguém pode dizer, mas e todas essas religiões que existem no mundo? Né? Você pode pensar, e todas essas religiões, várias religiões que existem no mundo, será que todos estão convertidos mesmo? Será que todos estão vivos para Deus? A própria religiosidade, irmãos, não é capaz de mudar essa condição de morto. Religião nenhuma tem o poder de mudar essa condição de morto, de separado de Deus. Podemos até presenciar algumas diferenças externas na conduta de alguns religiosos, como formas piedosas, né? Aquele jeitinho piedoso, mas isso é só externamente. Externamente. Temos o exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos o exemplo na Bíblia, dos judeus religiosos. Quando Jesus chamou os judeus religiosos de sepulcros caiados, é exatamente isso que Jesus queria dizer. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo pintadinho, né? Bem bonitinho, pintadinho. Agora, quando você abre esse túmulo, o que tem lá dentro dele? Fedendo, né? Está fedendo morto. Então, tem muitos religiosos assim. Por fora, é uma bela viola, como diz, por dentro um pão bolorento, né? Notamos então, meus amados, que o homem não precisa simplesmente de uma religião ou de um guia, como ensinam essas religiões por aí afora. O problema é que o homem está morto. O que o homem precisa mesmo, sabe o que é que o homem precisa? De alguém capaz de ressuscitar o seu espírito. Aí está. Alguém capaz de ressuscitar o seu espírito. Isso significa que muitas pessoas estão espiritualmente mortas, mesmo sendo religiosas. Significa que elas não possuem a verdadeira vida e nem irão possuir, a não ser que creiam em Cristo Jesus, nasçam de novo espiritualmente e se arrependam dos seus pecados para serem perdoadas por Deus. Aí está a chave que derruba essa separação entre o homem e Deus, né? Cristo Jesus. Essa verdadeira vida,
Olha só, é muito mais que uma simples existência, é uma modalidade de vida que já começa aqui, hein? Aqui, quando uma pessoa se converte, ela já começa com essa vida aqui na terra. E essa verdadeira vida, ela só se encontra em Jesus Cristo. Porque nós chamamos, a palavra de Deus chama ela de vida eterna. Vida eterna. Essa verdadeira vida, todos os homens perderam quando Adão pecou. Lembra no início, quando nós falamos lá do início, quando no Éden? Todos perderam essa verdadeira vida lá no Éden. E ela só pode ser reavivada em Cristo Jesus. Isso significa que os remidos possuem a verdadeira vida, a imortalidade em Cristo, os remidos, os salvos, né? Somente as pessoas salvas viverão eternamente na presença de Deus. Somente. A Bíblia diz que não tem outra maneira, não existe outro caminho que importam que os homens sejam salvos. O único caminho é aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Já, meus queridos, as outras pessoas que não possuem essa vida, elas viverão para sempre, mas longe da presença de Deus, num lugar chamado inferno, como nós acabamos de ler lá em Apocalipse. Agora, versículos 2 e 3 vai nos dizer em que condições nós vivíamos. Olha só, versículos 2 e 3. Diz assim: nos quais costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Ou seja, nós andávamos conforme o curso desse mundo. O que significa isso, o curso desse mundo? É um período em que caminhávamos no mundo. Nós seguíamos todo tipo de vida desse mundo. O que acontece nesse mundo, nós vivíamos nessa circunstância. Andávamos como escravos, acorrentados e presos pelas garras do pecado. Como pessoas não regeneradas, seguíamos os padrões do mundo. Ou seja, fazíamos a vontade da carne, dos nossos pensamentos. Possuíamos a natureza humana caída, aquela natureza humana caída que aconteceu lá no Éden. Éramos mundanos e não cidadãos da pátria celeste. Ou seja, a nossa conduta, ela demonstrava isso claramente, pela nossa conduta, o nosso comportamento, nossa maneira de viver mostra isso. E hoje, dá para perceber claramente quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Os pensamentos, as atitudes. Hoje está muito debate na televisão, né, sobre homossexualismo. Então, as pessoas sem Deus, separadas de Deus, elas têm um pensamento mundano, que diz que nós, que somos bíblicos, somos preconceituosos. Temos que aceitar o pecado. Ah, mas isso aí é... Então, vocês estão vendo a situação que nós estamos vivendo. E o mundo está caminhando para a volta de Cristo. Veja bem, Sodoma e Gomorra já foi destruído por causa disso. Estava insuportável. Mas tinha uma família ali de justo, e Deus não destruiu enquanto aquela família não foi retirada. Nós estamos caminhando também para isso. Nós estamos ficando, está ficando estreito a situação para quem é cristão. Porque nós seguimos a palavra de Deus, o nosso parâmetro, a nossa bússola, a nossa regra, nosso padrão é a palavra de Deus. Não é o que a Rede Globo fala, não é o que dizem aí esses líderes, que são a favor do pecado, do homossexualismo, nós seguimos a palavra de Deus. É a nossa regra de conduta. Então nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar. O que significa isso?
Aí em Efésios mesmo 6,12 nos confirma isso. Veja bem Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, há regiões celestes, exércitos espirituais da maldade, onde atua o príncipe das potestades do ar, como diz aqui em Efésios 2, versículo 2. Ou seja, o espírito do diabo, que agora age nos filhos da desobediência, os incrédulos. Os filhos da desobediência são aqueles que estão separados de Deus, são aqueles que não creem em Deus, chamamos de incrédulos, né? Então isso significa que o mal é inspirado neste mundo por Satanás e seus agentes. É inspirado, hein? Éramos escravos influenciados pelo príncipe das trevas. Ele influenciava as pessoas, né? Ele influencia, que atua nas pessoas sem Cristo. E vivendo assim, o que acontecia? O que nós fazíamos? Ofendíamos a Deus. Então, todas as vezes que um ser humano ele vive em desobediência a Deus, fazendo a vontade da carne, do diabo e do mundo, ele está ofendendo a Deus. Estávamos separados de Deus, éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da indignação de Deus, e por isso sujeitos às punições impostas por Deus, como as demais pessoas do mundo. Assim que nós éramos outrora, antes do novo nascimento, antes de receber o Espírito Santo de Deus, nós éramos dessa maneira também. Isso que Paulo está dizendo, como ele também era, né? Então, ele está dizendo até da própria pessoa dele. E no versículo 3 diz assim, acompanhem comigo. Outrora, todos nós também vivíamos entre eles, entre essas pessoas sem Deus no mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos da nossa carne e dos nossos pensamentos, como eles éramos por natureza merecedores da ira. Eu quero só aqui comentar algo sobre o que significa essa carne que ele fala aqui. Essa carne, ela significa a natureza humana caída. A natureza humana separada de Deus, a natureza humana morta, corrupta, sujeita ao controle dos maus impulsos, que se afasta de Deus. Isso que essa palavrinha carne que vocês estão vendo aí significa tudo isso. Que possui desejos e pensamentos e vontade própria, acima da vontade de Deus, está entendendo? Quando eu vivo a minha vida longe da vontade de Deus, eu estou vivendo na carne, nos meus próprios impulsos, nos meus próprios desejos pecaminosos, né? Por causa disso, veja o finalzinho do versículo aí. Como os demais éramos por natureza merecedores da ira. Então essa ira que permanece, chama-se essa ira de Deus. Ela permanece nos filhos da desobediência, ou seja, naqueles que estão separados de Deus. Significa que são aqueles que vivem hoje debaixo do desfavor de Deus. São aqueles sujeitos ao desprazer de Deus e ao seu. E eu pergunto para nós aqui, será que ainda tem algum de nós aqui, alguma pessoa aqui que vive debaixo desse desfavor de Deus? Para nós aqui essa noite, religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus está morto. E qual é a nossa nova condição em Jesus Cristo? O versículo 4 e 6 responde. Vamos ver? Agora vai acontecer uma grande mudança. Como éramos e agora
o que aconteceu na nossa vida. Veja aí o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, aconteceu um gesto maravilhoso, queridos. Né? Aconteceu um gesto maravilhoso que partiu do próprio Deus, partiu de Deus. É um gesto de amor, um gesto de misericórdia. E através dessa riqueza de Deus, que é a sua grande misericórdia e seu grande amor por nós, Ele nos concedeu benefícios. E quais são esses benefícios? Veja bem, Ele nos vivificou. Sabe o que é isso? Vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Viu? Nós estávamos mortos sem Deus nesse mundo, separados de Deus, Ele nos deu vida. Agora essa vida sim é aquela vida eterna, é a verdadeira vida. Só Ele tem esse poder. A nossa morte em pecado é cancelada pela mesma força que cancelou o poder que deteve Jesus no sepulcro, né? Então, a nossa morte, ela é cancelada por essa mesma força que levantou Jesus do sepulcro. Esse poder de Deus, né? O pastor José falou sobre esse poder esses dias. Esse poder tem poder de levantar Jesus do sepulcro, de ressuscitá-lo, é essa força que cancela o pecado em nós e nos dá vida, essa nova vida. E por isso ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, como diz aqui no versículo. E o apóstolo Paulo ele deixa bem claro em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, que os cristãos ressuscitarão, outros cristãos serão arrebatados e todos se encontrarão com Jesus nas regiões celestes. É o arrebatamento que nós chamamos, tá? Nós não vamos ler, está em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. Depois os irmãos podem ler em casa. E o outro benefício que Deus nos deu, então Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou, e outro benefício nos assentou em lugar no seu trono. Do trono de Deus emana toda a força que vence o pecado. Do trono de Deus emana a força que vence a morte e a força satânica. Amém? Do trono de Deus emana essa força que vence o pecado e a força de Satanás. E esse poder, meus irmãos, ele está ao alcance de todos nós, crentes. Porque Cristo venceu todas as forças escravizadoras. Jesus Cristo assumiu a nossa culpa lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo se fez pecado por nós. Ele foi identificado com os transgressores, como diz lá em Isaías 53. E mais por ter vencido, Jesus Cristo ter vencido, Ele nos oferece participação em sua conquista. Viu? Por isso, Paulo afirma que somos mais que vencedores nessa circunstância. Nós somos mais que vencedores, porque nós somos participantes de tudo que Jesus conquistou quando Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. A ressurreição, a vida eterna. Amém? Nós somos participantes, ou seja, quando você recebe a Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, o Espírito Santo te sela, como o pastor José já ensinou, ele te sela, você já está fazendo parte dessa vida eterna com Cristo Jesus. E toda herança que ele deu, que Deus deu para seu Filho, Jesus, ele também deu para nós por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para que Deus fez tudo isso? A resposta
nós encontramos para essa pergunta, para que Deus fez tudo isso? No versículo 7, 8 e 9. Vamos ler? Deus fez tudo isso para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, para mostrar ao mundo vindouro que Deus fez isso, para mostrar em todos os tempos, desde agora até a eternidade, mostrar o quê? A abundante riqueza da sua maravilhosa graça. Puxa, por isso que tudo partiu dele, da bondade e do amor dele, para mostrar a maravilhosa graça. Por isso, não haverá condições de perdão depois da morte. Por quê? Porque hoje Deus derramou a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia em Cristo Jesus, e as pessoas não terão desculpa mais para frente. Não terão desculpa. Dizer, ai Deus, eu não sabia. Para mostrar ao mundo vindouro a plenitude do poder do seu Espírito Santo, agindo no coração das pessoas, dos crentes. As pessoas sendo transformadas à imagem de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, é esse poder. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando esse homem, ele se converte, o Espírito Santo, então, o enche dessa plenitude para que ele viva uma vida santa, uma vida na presença de Deus. E o versículo 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, graça, sabe o que significa graça? Graça é mesmo quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mesmo quando nós éramos daquele jeito, Deus nos amou. Deus não esperou nós ficarmos bonzinhos, bonitinho para poder nos amar, não. Ele nos amou daquela forma que nós éramos ali, no mundo pecador. E a salvação é a obra exclusiva de Deus. Deus nos deu seu Filho unigênito para morrer por nós, pecadores indignos. Isso é graça. E a salvação é obra exclusiva de Deus. O homem não pode alcançar a salvação por seu esforço. Está dizendo aqui, de jeito nenhum. E o homem, e nem contribuir com ela com seus supostos méritos. Muitas vezes, lembra quando eu falei dos religiosos? Será que todos os religiosos aí serão salvos? Irmãos, ninguém alcança a salvação por algum mérito. De jeito nenhum. Porque a salvação ela só é alcançada pela graça de Deus, mediante a fé, e não pelas obras, mediante o mérito. E o que é fé? Fé não é a causa meritória da salvação, mas fé é a causa instrumental da salvação. O que quer dizer isso? Nós não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. E pela fé nos apropriamos da salvação conquistada por Cristo naquela cruz. Amém? Precisa dessa reação que se chama fé da nossa parte, ou seja, a fé, a definição mais correta de fé é o seguinte, é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. O rei oferece o presente para o mendigo, e o mendigo tem que levantar a mão para receber o presente. Se o mendigo não levantar a mão, o que acontece? O rei está oferecendo o presente, mas o mendigo não levanta a mão para receber o presente. Então, o mendigo somos nós, pecadores.
E a graça de Deus é o presente, é o dom de Deus. E Ele está dando esse presente, a salvação. Nós precisamos erguer a nossa mão. Isso se chama fé. Ou seja, nós precisamos crer. O que diz lá em Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, meus queridos, e por que, outra pergunta, por que Deus quis nos dar esse presente? Por quê? Versículo 10, veja bem, veja comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura de Cristo, somos feitos por Deus, somos obras-primas feitas pelas mãos de Deus. A palavra feitura aqui, no original, ela significa o que é fabricado, ou seja, é como um projeto, né? É um projeto realizado por um artesão. Essa é a palavra feitura. A palavra no grego é poema, né? Ou seja, como fazer um poema. Ela enfatiza Deus como projetista mestre, tanto do universo como sua criação. Deus, então, Ele fez o universo, Ele fez toda a criação, é como um projetista. E também Deus fez o quê? O crente redimido como uma nova criação. Efésios 2:10. Somos nova criação, nova criatura de Deus. Ou seja, as coisas velhas passaram. Eis que fez tudo novo, né? Antes da conversão, meus queridos, nossas vidas não tinham rima ou razão. A conversão nos trouxe harmonia, a conversão nos trouxe simetria e ordem. Somos agora o poema da obra de arte de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Portanto, meus amados, nós fomos regenerados, nós somos recriados, feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora a pergunta é: e para que fomos recriados por Deus? Para quê? Nós fomos recriados por Deus para andarmos por aí como incrédulos, dando mau testemunho, praticando obras malignas, difamando o nome de Jesus? Para isso que nós somos recriados? Não, né? Nós somos recriados por Deus para quê? Para andarmos agora na prática de boas obras. A prática de boas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo. As boas obras não é a causa da nossa salvação. As boas obras é o resultado da nossa salvação. E o apóstolo Paulo, ele diz que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Essas obras, elas são o quê? Novidade de vida e vida frutífera. Em 2 Coríntios 5,17, fala sobre essa novidade de vida. Diz assim, eu já até disse antecipadamente, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ou seja, em Cristo, nós somos novas criaturas. Ou seja, os maus desejos de antigamente, aquela vida carnal que eu falei para vocês, aquela vida nos desejos da carne, ela tem que ser deixada lá na cruz do Calvário. Tudo isso, como eu era, do jeito que eu vivia, a minha maneira sem Deus, ela tem que ser cravada na cruz. Ela tem que ser pregada na cruz. Se não houver essa remissão, se não houver esse resgate de Cristo, não há salvação. Se não houver arrependimento de pecados, não há salvação. Para podermos anunciar as grandezas de Deus, que nós somos salvos, nós temos que anunciar as grandezas de Deus, nós temos que fazer as boas obras, para que o mundo veja que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Nós somos novas criaturas para anunciar as grandezas de Deus.
Pode ser através das músicas, como nós louvamos aqui. Pode ser através da palavra, da nossa vida, do nosso testemunho, da palavra de Deus. Nós andamos, nós respiramos agora uma nova vida, nós respiramos agora as coisas celestiais, nossos pensamentos, como diz lá em Colossenses, nas coisas de Deus, no porvir, no mundo porvir. Então nós respiramos uma nova vida, né? Ou seja como for, meus amados, nós temos que depois do novo nascimento, nos submeter, ou seja, submeter a nossa carne, o nosso eu, a nossa vontade, em Cristo Jesus, submeter à vontade de Deus, ao domínio de Deus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo disse isso, né? O Espírito Santo de Deus, nós temos que nos regenerou para vivermos agora em novidade de vida, realizando as boas obras do Espírito Santo. Ou seja, é uma vida que chamamos de vida frutífera. As boas obras aqui mencionadas nos falam de um novo estilo de vida, no qual o nosso propósito é de produzir bons frutos. É interessante isso, né? Mas que boas obras são essas? Veja bem, eu quero que vocês abram, para nós finalizarmos agora, lá em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 25. Gálatas, né? É um livro antes de Efésios aí. Uma carta antes da carta de Efésios. Capítulo 5, versículo 22. Eu vou ler, eu quero que vocês acompanhem, por favor. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora veja bem, o que nós cristãos, os que são de Cristo Jesus, os que aceitaram a Cristo, que nasceram de novo, crucificaram a carne. Lembra quando eu falei? Cravou lá na cruz. Veja aí no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E era assim que nós vivíamos outrora. E agora, pela maravilhosa graça de Deus que nos alcançou, nós vamos agora produzir os frutos do Espírito, que está do versículo 22 e 23. Amém? Concluindo o nosso estudo de hoje, a conclusão é o seguinte: foi para isso mesmo que Deus nos retirou do lamaçal do pecado deste mundo. Ou seja, Ele nos purificou, Ele nos justificou, Ele nos deu acesso às bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez uma nova criatura. Para quê? Para agora andarmos não mais como incrédulos, e sim em novidade de vida, realizando as boas obras do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Agora, eu quero fazer uma aplicação para nós aqui, essa noite, perguntando: hoje, será que ainda estamos vivendo como mortos? Será que estamos vivendo como filhos da ira?
debaixo do desfavor de Deus, sob a ira de Deus, mesmo sabendo que Deus ele é misericordioso e tem poder para nos salvar? Será que nós somos capazes de negligenciar essa tão grande salvação ao ponto de rejeitar essa dádiva de Deus, esse presente de Deus? Será que nós vamos continuar ofendendo a Deus com as nossas atitudes pecaminosas? Será que o curso deste mundo tem nos atraído mais do que a graça de Deus? Será que você prefere mais os prazeres do mundo, que são passageiros, do que a vida abundante e eterna que Deus te dá? Que nós possamos pensar nisso nessa noite. Amém? Resumindo numa frase tudo que nós estudamos hoje, essa frase diz assim: os mortos em nossos delitos e pecados, vivíamos conforme o mundo e o diabo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua graça nos salvou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, para andarmos agora na prática das boas obras. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa, maravilhosa e bendita palavra, Pai, que tem o poder de nos salvar, poder de nos tirar do lamaçal do pecado, o poder de romper a barreira que nos separa de Deus. Ó Senhor, a tua palavra que veio a este mundo e se encarnou, que é Jesus Cristo, como diz lá em Evangelho de João, capítulo 1. Ó, muito obrigado, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, que nos transforma e que nos ressuscita da morte desse mundo pecaminoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela obra salvífica, pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos te agradecer, Pai. E nessa noite eu quero te pedir, Pai, que essa igreja, Senhor, seja motivada pelo poder do teu Espírito Santo a ter sede da tua palavra, Senhor, a ter sede, Pai, de conhecer ao Senhor cada dia mais, Pai. É isso que eu oro por nós aqui, por esta igreja, Pai, e por toda essa vizinhança aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor.